tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Aleluia. Você pode fazer a sua própria oração, fechar os seus olhos, falar com o Senhor. Aproveita esse momento tão importante que temos juntos, como família, como igreja. Você pode falar com Ele. Você pode agradecer ao Senhor por algo. Você pode render graças pela vida. Você não precisa mais de mim para fazer isso. Você mesmo pode se direcionar a Ele. Há um espaço, há uma liberdade que Ele mesmo nos deu. E nós podemos fazer isso juntos essa noite. Nada é mais importante do que o Senhor, Pai. Nada é mais importante que o Senhor. Nós não te trocamos por absolutamente nada, Pai. O Senhor é o motivo do nosso encontro. O Senhor é a razão da nossa existência, o motivo de estarmos aqui essa noite. Nós somos tão gratos ao Senhor, Pai, pela vida. Nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade que temos, pela liberdade que temos de te cultuar, Pai. Mas nós não queremos fazer isso com peso, nós não queremos fazer isso por religiosidade. Queremos fazer isso todos os dias das nossas vidas, Pai, por amor ao Senhor. Muito obrigado pela sua graça que nos alcançou, que nos salvou. Onde estaríamos se não fosse o Senhor, Pai? Onde estaríamos essa noite se não fosse o Senhor ter transformado as nossas vidas? Onde estaríamos se não fosse o Senhor, Pai, nos dando vida? Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos. Nós não consideramos esse um momento qualquer, um momento comum. Esse é o momento do nosso culto ao Senhor. Apresentamos ao Senhor o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Pai. Nós queremos estar aqui com o nosso coração entregues ao Senhor. Uma noite de júbilo, de alegria, de crescimento para cada um dos que estão aqui. Uma noite onde nós seremos acrescentados pelo Seu favor, pela Sua graça, pelo Seu poder, pela Sua unção aqui disponível, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, cada um dos meus irmãos, assim como eu, saindo daqui essa noite, acrescentado pelo Senhor, transformados de uma forma que nunca mais seremos os mesmos. Porque todas as vezes que nós nos expomos às Suas verdades, nós somos transformados, acrescentados. Que esse entendimento e essa clareza esteja em cada um deles, em nome de Jesus. Se você crê assim como eu, dá um glória a Deus bem forte aí. Graças a Deus, irmãos, por essa oportunidade de estarmos aqui. Você está contente? Você pode olhar para o irmão que está do seu lado, dar um sorriso para ele e diga: olha, que bom que você veio. Escolhemos a melhor parte, escolhemos estar aqui reunidos como família, como igreja, para celebrar a vida que o Senhor tem nos dado, para cultuar Ele. Esse não é um momento comum, essa não é uma noite qualquer, mas é a noite de culto que nós fazemos como família. Nós estamos aqui e o Senhor é o centro, Ele é o motivo do nosso encontro. Amém, gente? Glória a Deus. E cadê os nossos aniversariantes? Você que fez aniversário durante a semana ou está fazendo hoje, nós queremos orar por você, celebrar a sua vida. Pode ser aniversário de casamento, de nascimento, de novo nascimento, não importa, a gente só quer um motivo para orar por você e festejar aquilo que o Senhor está fazendo. Está vendo um irmão querido aqui? Glória a Deus. Mais alguém? Glória a Deus. Vai ser uma oração exclusiva para o nosso irmão. Você pode estender para cá a sua mão, vamos orar por ele. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida do nosso irmão. Muito obrigado porque o Senhor o tem sustentado até aqui. É o Senhor quem tem dado a ele força, sabedoria, vigor, habilidades. E nós cremos que nessa nova estação não será diferente, Pai. Nós cremos nele realizando sonhos, provando de um tempo de prosperidade, de avanço, de crescimento em todas as áreas da sua vida. Que ele prove, Pai, de uma forma prática, veja todos os dias a sua bondade e a sua fidelidade, o seguindo, em nome de Jesus. É assim que nós cremos, é assim que nós oramos. Em nome de Jesus, uma salva de palmas bem calorosa para o nosso irmão.
Parabéns, irmão Frank. Glória a Deus pela sua vida, amém? Quem esteve aqui na sexta-feira, no dia do lançamento do livro do pastor Fábio? Você esteve aqui? Fizemos aqui uma grande festa, foi um tempo maravilhoso. Eu sei que foi um tempo de muita alegria para ele, assim como é para toda a nossa igreja, um tempo de celebração, de alegria e um tempo de crescimento, que esse livro dará para mim e para você clareza em aspectos, né, a respeito desse assunto, e você deve de fato desejar isso. Eu sei que nesse assunto existem muitos pontos importantes que talvez você já conheça, mas eu quero de fato te incentivar a buscar, relembrar e aprender um pouco mais a respeito desse assunto que é tão importante para mim e para a sua vida. Inclusive eu tenho um vídeo para mostrar para você de como foi aqui na sexta-feira. Esse livro não é só para ter um conhecimento técnico. Esse livro é para trazer temor para as nossas vidas. Esse livro é para acender uma chama nos nossos corações, onde a nossa vida não pode estar baseada nas coisas dessa terra. Não podemos ser naturais. Mas esse livro é um chamamento de Deus, é um despertar divino. Celebrar o lançamento desse livro, como eu falei para você, eu quero te incentivar. Ao final, inclusive, você vai ter a oportunidade de estar aí com o autor, ele vai poder fazer uma dedicatória para você, mas não só compra o livro, se dedica em estudar capítulo a capítulo, é muito importante, inclusive para o avivamento que o Senhor tem realizado nesse lugar. Esse livro vai te ajudar e dará a você ferramentas importantes para esse nível de evangelismo que nós podemos ter e desenvolver nas pessoas. Então, adquira esse livro, estuda, se dedica. São anos de estudos que foram ali resumidos em um livro que vai nos ajudar muito ao longo da nossa caminhada, da nossa trajetória cristã. Você pode inclusive também dedicar, presentear alguém também com esse livro. É um excelente presente que você dará a alguém, tá bom? Glória a Deus. Cadê o nosso Verbo News? Está pronto? Nós temos aí muitas informações, muitas programações importantes no nosso Verbo News. Fica ligado aí para você não perder nada. 12 de julho, culto de ceia, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Nós sabemos que você ama participar dos grupos Verbo em Casa e desfrutar de um tempo de crescimento, edificação e comunhão. Nesse período, os IBCs estão de recesso, mas em breve retornaremos com a nossa programação normal. E com certeza, aguardaremos você em um dos nossos grupos. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com a palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Cadê os jovens que vivem intensamente para o Senhor? Neste sábado haverá culto VIPs, uma noite avivada e intensa no Espírito. E você não pode perder. Chama a galera e vem. É neste sábado, às 19 horas. Deus não esquece de nenhuma geração. Há cuidado, propósito e sonhos que continuam vivos em cada estação da vida. Nesta sexta tem culto do Zaquém, um departamento criado com amor,
honra, cuidado para pessoas 50 mais. Um espaço de comunhão, fé renovada e novos sonhos em Deus. Se você faz parte dessa geração ou conhece alguém que precisa se lembrar de que ainda há muito tempo para viver em Deus, esse convite é para você. No dia 3 de agosto tem início de uma nova turma do discipulado e você que congrega conosco já pode participar. Um tempo precioso com o propósito de solidificar a visão que Deus tem para a nossa igreja, para que todos falemos a mesma coisa. O discipulado conta com as matérias que irão te ajudar a aprofundar sua relação com Deus, a desenvolver sua fé e te capacitar para viver os planos de Deus para a sua vida. Realize a sua inscrição gratuitamente no balcão de formações e faça parte dessa visão. Recebemos uma palavra. Fomos chamados para ser como um farol para a nossa região. Uma igreja que ilumina, direciona e aponta o caminho. O Projeto Farol nasce dessa visão, não apenas como uma obra física, mas como um sinal do que Deus está fazendo entre nós. Seja cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Contribua através do Pix, teresinaeroporto@verbodavida.com. Visite nosso estande e garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. E seja cooperador dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos indicar o mais novo livro do pastor Fábio Henrique Ribeiro, Da Trombeta ao Trono. Vivemos dias em que o natural tenta dominar nossa visão. Mas existe uma realidade muito maior, eterna, imutável e já estabelecida nos céus. No livro Da Trombeta ao Trono, Fábio Henrique Ribeiro conduz o leitor por uma jornada reveladora através das Escrituras, apresentando de forma clara, cronológica e acessível os principais acontecimentos dos últimos tempos. Do estado dos mortos ao arrebatamento da igreja, da tribulação ao milênio, dos juízos ao estado eterno. O autor revela verdades bíblicas profundas, com simplicidade e autoridade. Prepare-se para ser despertado, fortalecido e transformado. A trombeta está prestes a soar. Você está pronto? Este livro foi escrito para edificar a sua vida, produzir vigilância, santidade e temor. É um convite para viver hoje com os olhos no céu e o coração firmado na promessa. Há um futuro glorioso reservado para aqueles que pertencem ao Senhor. Então, não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e adquira este lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Mas eu quero reforçar com você uma informação importante a respeito do nosso discipulado, que vai iniciar no comecinho de agosto, no dia 3 de agosto precisamente. E você que já está aqui na nossa igreja por há um tempo, mas ainda não é oficialmente um membro da igreja, essa é a sua oportunidade de iniciar o discipulado. É a oportunidade também que você tem de concluir o discipulado, para você que já iniciou em outro momento. Então, ao final, você pode ir lá gratuitamente, fazer a sua inscrição no balcão de informações. Aproveita essa oportunidade, é a oportunidade também de você concluir, para você servir em algum departamento. Isso é o cumprimento de um requisito importante para o seu serviço na igreja. Então, isso fala sobre o seu crescimento dentro desse ambiente tão importante para mim e para você. Amém, gente? Então, ao final, vai lá e faz gratuitamente a sua inscrição e torne-se aí oficialmente um membro dessa igreja. Talvez você já esteja vindo para cá há um tempo, mas ainda não tomou essa decisão por falta do discipulado. Chegou o tempo certo. Então, vai lá e faz a sua inscrição, tá certo? Alguém está aqui essa noite nos visitando pela primeira vez? Faz um sinal com a sua mão, nós queremos te conhecer. Olha, temos uma mão levantada aqui à frente. Lá atrás eu acho também que eu vi uma mão ou não. Tem uma mão levantada ali atrás. Daqui eu te vi muito bem, mas eu queria que por um segundinho você ficasse de pé, por favor. Bem rápido, fique de pé aí. Você que está... Cadê os nossos visitantes? Fiquem de pé, por gentileza. Você que está aí próximo a eles, já sabe o que fazer.
Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. Se você já tem uma igreja, se você já congrega em algum lugar, leva para o seu pastor, para o seu líder, para a sua liderança, um abraço nosso. Mas se você não congrega, eu quero te dizer aquilo que a Bíblia diz, e a Bíblia te instrui a ter um lugar como esse, um lugar para chamar de seu, um lugar para servir, um lugar para aprender, para crescer na palavra. E se você decidir congregar conosco, será uma grande honra para nós. Amém? Uma salva de palmas bem calorosa para os nossos visitantes. Eu preciso dizer a vocês também que no final nós temos uma sala que foi preparada exclusivamente para você. Vai ser algo bem rápido, 5 minutinhos, mas nós queremos dedicar um pouquinho mais do nosso tempo também, do nosso amor a você. Lá vai ter algo para você comer, para você beber. Temos um presentinho para te entregar. Mas como eu disse, vai ser bem rápido. E ao final eu volto aqui, ou o ministro da noite vai indicar para você. Nós vamos ter uma equipe lá atrás sinalizando, você vai até essa sala. Quem trouxe você também pode ir te acompanhar para que você não fique deslocado ou deslocada. Tá certo, gente? Eu volto aqui no final e informo para você. O momento certo de vocês irem lá. Vamos adorar o Senhor, dizimando, ofertando, fazendo isso com toda a alegria do nosso coração. Você pode preparar aí o seu bolso, a sua carteira, o seu aplicativo. Abra também a sua Bíblia, por favor, em Provérbios, no capítulo 11, versículo 24. Glória a Deus. Esse é um momento de alegria para nós, é um momento também que temos para aprender um pouco a respeito desse assunto. Afinal de contas, nós não estamos aqui para fazer as coisas de forma mecânica, né? Tudo que nós fazemos em um ambiente como esse, em uma noite como essa, nós precisamos fazer com entendimento naquilo que a palavra diz. E a palavra vai dizer em Provérbios, no capítulo 11, versículo 24, diz que quem dá com generosidade vê as suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. O versículo 28 diz assim: quem deposita confiança em suas riquezas certamente se decepcionará, mas os justos florescerão como uma folhagem verdejante. Sabe, irmãos, o momento de dizimarmos, de ofertarmos, não deve ser para mim e para você um momento pesado. O apóstolo Paulo diz, inclusive, que devemos fazer isso com alegria. Mas o fato é que nós só vamos conseguir ofertar, dizimar com alegria quando nós entendemos esse princípio que foi estabelecido pelo Senhor. É um princípio que foi estabelecido desde o começo. O nome já diz, é um princípio. Foi dado pelo Senhor para nos guardar ao longo dessa caminhada. O versículo 28, verso 28 de Provérbios, fala sobre nós não depositarmos a nossa confiança nas riquezas, naquilo que nós possuímos, naquilo que nós temos uma capacidade de produzir. Pelo contrário, a gente deve ter no nosso coração, todas as vezes que temos a oportunidade de liberar algo, e liberar fala sobre as ofertas, fala sobre os dízimos, fala até sobre as esmolas que muitas vezes podemos dar a alguém. Isso é uma oportunidade que temos de não reter, de não nos prender, de não sermos, como a palavra está dizendo, não sermos aqueles que se apegam às riquezas. Temos a oportunidade de liberar, precisamos encontrar nesse momento um motivo de alegria para nós. Que a gente não deposita, mas pelo contrário, a gente demonstra a nossa generosidade ao Senhor. Essa é a natureza que Ele mesmo deu para mim e para você. A Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E esse para mim é o melhor exemplo, é o melhor versículo para se falar sobre a oferta. O versículo que fala sobre a natureza do próprio Deus, que ama ao ponto de ofertar. E não foi uma oferta comum qualquer. O versículo diz, foi o seu Filho, o seu unigênito Filho. Então que esse seja o meu e o seu coração, que essa seja a minha e a sua visão. Esse é um momento de alegria para nós, é um momento que nós temos a oportunidade de liberar daquilo que o Senhor mesmo tem feito chegar até as nossas mãos, até os nossos bolsos, até as nossas contas. Amém, gente? Você pode separar aí a sua oferta, o seu dízimo. Se você quiser fazer por meio de envelope, você vai encontrar um envelope como esse aí na sua cadeira. Se você quiser utilizar meios mais modernos como o Pix ou as maquinetas de cartões, também você tem essa possibilidade. Aqui atrás está o Pix da igreja, aqui atrás no telão está o Pix da igreja, lá atrás está as maquinetas, a tesoureira está lá para te ajudar nesse momento importante que fala sobre o nosso culto ao Senhor. É o momento que temos para entregar a Ele com generosidade, como a palavra nos instrui a fazer. Amém, gente? Todo mundo pronto? Você que está também nos acompanhando aí pelo YouTube, apareceu para você aí essa oportunidade por meio de um QR Code
que vai te facilitar, vai te possibilitar também ofertar, dizimar, fazer isso mesmo à distância, mas você tem a possibilidade de fazer. Amém? Vamos levantar as nossas mãos, se você fez por meios eletrônicos ou seu envelope. Vamos orar e consagrar ao Senhor aquilo que Ele tem liberado, tem nos feito entregar essa noite em nome de Jesus. Você pode levantar a sua mão. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de conhecer a sua palavra e de não entregarmos ao Senhor por peso ou por religiosidade. Nós queremos dar ao Senhor essa noite com toda a alegria do nosso coração e com entendimento daquilo que nós estamos fazendo. Nós amamos ao Senhor acima de todas as coisas, damos ao Senhor com generosidade. E nós queremos crescer nessa caminhada sendo cada vez mais generosos, dando ao Senhor essa resposta de que o Senhor pode confiar, que nós não vamos nos perder em meio às riquezas dessa terra. Nós te amamos acima de tudo e entregamos ao Senhor com toda a alegria, crendo que existe uma multiplicação que vem por meio do Senhor, em nome de Jesus. Pode vir com alegria, irmãos. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando. Nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? De que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não, não, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Aleluia. Você pode sentar, queridos.
Jesus. Boa noite, queridos. Tudo bem? Aleluia. Mais pra cá? A mesa toda, né? Não, calma, o seu pastor não tem toque. Ele só é excelente mesmo. E agora? Melhorou, né? Aqui, ó, fica aparecendo a perna. Deu? E agora? Hã? Mais um pouquinho? Só os excelentes veem esse detalhe, né? Quem não é excelente, besteira, né? Pronto? Os excelentes, só os excelentes. Tá bom agora? Posso começar? Pronto, você já viu que eu tô com meu cajado, né? Então você já sabe o que isso significa, né? Agora vamos ter uma mensagem pastoral. Meninos, obrigado, viu? Que bênção, podem descer. Por que não acenderam a luz ainda? Muito obrigado. Que bênção. Não se preocupe, eu não vou bater em ninguém hoje não, tá? Só se for necessário, mas vou procurar não usar o meu cajado, amém? Mas se eu usar o cajado, a utilidade dele é puxar a ovelha, né? Se ela está saindo do caminho, às vezes se ela for rebelde, a gente dá uma, mas a utilidade principal é pegar pelo pescoço e trazer para o caminho certo. Amém, irmãos? Que bênção. Então hoje nós vamos ter uma mensagem pastoral. Estou aqui com o meu gabinete, então hoje você está num gabinete pastoral. Aqueles irmãos que dizem, rapaz, eu nunca tive um gabinete com pastor. Pronto, hoje você está tendo. Amém? Então você quer um cafezinho, uma água, pão de queijo, qualquer coisa aí, o pessoal do expediente vai servir você, tá bom? Eu quero que você se sinta bem à vontade aqui no nosso gabinete pastoral. Eu vou fazer a primeira pergunta que eu faço. Então, o que eu posso ajudar? Né? A pergunta que eu sempre faço nos nossos gabinetes. E eu creio que hoje eu vou ajudar muito você. Amém? Não de mim mesmo, mas através da unção, da graça que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Sexta-feira nós tivemos o lançamento desse filho aqui. Isso aqui é um filho, irmão, não é um livro. São anos de pesquisa, de estudo, muita dedicação. E esse livro foi gerado em oração. E eu creio mesmo que ele é um instrumento de Deus para abençoar a vida de muita gente. E eu creio que esse livro é um chamamento do Senhor, um despertamento para a gente ser iluminados acerca desse tema que são as profecias dos últimos dias, mas acima de tudo, eu vejo que é um cuidado de Deus para que a gente possa mesmo estar sintonizados na frequência da eternidade. Então, eu creio que se você adquirir esse livro, você vai ser grandemente fortalecido e iluminado acerca desse tema, daquilo que é o seu futuro, daquilo que lhe aguarda. Aqui tem, eu costumo dizer, os segredos da humanidade. Se Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates e os grandes bilionários do mundo tiverem acesso a esse livro, eu tenho certeza que eles pagariam bilhões para ter acesso às informações que nós temos aqui. Tá? Então tem informações ultra secretas que nem mesmo o anticristo pode ter acesso, e elas estão aqui compiladas para você, disponível para você, e eu creio que vai ser uma grande bênção. Sexta-feira a gente teve aqui o lançamento do livro, foi uma festa maravilhosa, a igreja estava lotada, muitos visitantes, né? Se você esteve aqui, você presenciou, se você não esteve, você infelizmente perdeu, foi uma grande festa mesmo, foi uma grande bênção. Queria desde já agradecer a todos que colaboraram para concretizar desse livro, né? Todos que de alguma forma contribuíram, colaboraram. E todos que estiveram aqui presentes também, queria agradecer, né? Foi uma grande bênção.
E eu sou suspeito em falar, mas eu acho que o livro tá bom, viu? Quem está lendo, está gostando, e eu quero te estimular a você adquirir esse livro, que certamente vai fazer diferença na sua vida. Da trombeta ao trono, como diz o meu filho, da trombeta ao trono. Aí eu pergunto, quem é o autor? Ele diz, o papai. Tá bom, irmãos? Vocês estão bem? Vocês estão tensos, né, por causa do nosso gabinete, né? Mas fica tranquilo, o gabinete é bênção, não é? Tá? Ou você está devendo alguma coisa? Se você estiver devendo, então tema, porque vai haver menos juízo para Sodoma e Gomorra, não é brincadeira. Vamos orar? Feche os seus olhos, curva sua cabeça como forma de respeito, reverência ao Senhor. Pai amado, nós te damos graças por essa noite. Obrigado por aquilo que você tem guardado e reservado para nós. Essa não é uma noite qualquer, essa é uma noite especial, porque é uma noite em que estamos presentes, reunidos, para adorar ao Senhor. Viemos nessa noite para te expressar aquilo que temos no nosso coração como gratidão, como louvor, como honra. E nessa noite nós te damos toda a honra, todo o louvor, toda a gratidão do nosso coração, porque reconhecemos a tua mão, o teu favor, o teu poder nas nossas vidas. Não somos nada sem você, mas em você nós somos mais do que vencedores. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Você é o nosso Deus e Pai, que supre cada uma das nossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. E nessa noite, Pai, além de te darmos o nosso louvor, a nossa honra, queremos te dar também a nossa reverência, o nosso temor e a nossa atenção. Nós nos despimos e nos despojamos de toda impureza e acúmulo de maldade, a fim de acolher com mansidão toda palavra que será em nós implantada, porque reconhecemos e temos a convicção de que ela é poderosa para salvar as nossas vidas. Cremos que os olhos do nosso entendimento serão ainda mais iluminados nessa noite, para que possamos ver, perceber e reconhecer os seus grandes feitos nas nossas vidas. Te amamos, te bendizemos, te reconhecemos nessa noite. Faz, opera, fala, realiza, segundo o teu querer nas nossas vidas. No nome de Jesus, quem crê diz amém. Graças a Deus. Que bênção. Queria que você abrisse comigo lá em Marcos, capítulo 8, verso 35. Esse talvez é um dos versículos que eu mais gosto, dos meus versículos preferidos na Bíblia. Eu tenho muitos, mas esse está entre os top 10. Marcos capítulo 8, verso 35, diz assim: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim, Jesus falando, e do Evangelho, salvá-la-á. Nós estamos num ano de Copa, é um ano atípico, né? Anos de Copa sempre são acompanhados com as eleições, então sempre é um ano diferente, é um ano atípico. O tema da mensagem de hoje é: qual é a prioridade da minha vida? E nesse cenário de Copa do Mundo, a gente está acostumado a toda a Copa, nos nossos trabalhos, a gente ser liberados, né, pelos nossos chefes, patrões, né, nas repartições que a gente trabalha. Alguns são servidores públicos, outros trabalham em alguma empresa, em escola, trabalham na segurança, enfim, as diversas áreas que a gente trabalha. Você está acostumado a ser liberado no dia do jogo do Brasil, não é assim? Ou se você estuda, faz faculdade, naquele horário ali próximo você é liberado, ou então naquele dia não tem expediente. E essa é a minha 7ª Copa do Mundo depois de crente, e eu estou acostumado a essa mudança, né, que há, e a gente sempre se adapta a isso, né? Alguns gostam, outros nem tanto, né? Mas o fato é que há essa liberação, há essa condição, porque se entende que o Jogo do Brasil é algo importante, é algo cultural.
você me vê na rua, não. O senhor lembra de mim? É uma pergunta boa, o senhor lembra de mim? E o senhor me diz, ô pastor, tudo bem, graça e paz. Desviado. Amém? Que eu sou igreja em qualquer lugar. Em parte isso tem razão. Você é igreja em qualquer lugar. Mas a igreja foi criada para você estar junto, estar aqui, congregando. Você, sem congregar, você não é igreja. Esse movimento dos desigrejados é uma das grandes ferramentas do diabo para essa geração. Esse discurso nunca existiu na história da igreja, irmãos. Não existiu ao longo de quase 2000 anos o discurso de que eu sou igreja na minha casa. Isso não existe. Igreja é estar junto. Jesus morreu naquela cruz para também estabelecer a sua igreja aqui na terra. E para que essa igreja estivesse junta. Não existe na Bíblia um versículo que respalde você ser igreja na sua casa. Isso é um discurso diabólico, demoníaco. Porque igreja é estar junto. Igreja é ter essa comunhão. Ter essas desavenças, essas perseguiçõezinhas, essas briguinhas de vez em quando, como toda boa família, mas você aprender e amadurecer com isso. É a oportunidade que nós temos de perdoar, de amar, de praticar a palavra. Você está aqui? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim para ela, você é a igreja e eu também. E nós vamos permanecer juntos. Haja o que houver. Ou, como diria o Matuto, haja o que hajar, né? Você vai estar junto com seu irmão, é comunhão. Estamos fechados. Sua dor é minha dor, sua tristeza é minha tristeza, sua alegria é minha alegria. Estamos juntos e misturados. Não somos panelinhas, não temos panelinhas nessa igreja, mas somos um grande caldeirão. E o tema da mensagem de hoje é qual é a minha prioridade? Eu pergunto para você, qual tem sido a sua prioridade? E nesse ano de Copa, irmãos, eu tenho ficado assustado com aquilo que eu tenho visto. Como a igreja tem se afastado daquilo que é o mandamento de Deus para ela. Como nós temos visto coisas tão nocivas entrando no seio da igreja. E eu, nesse período de Copa, eu fui surpreendido com algumas coisas que ao longo desses meus... até perdi as contas. 12 anos de pastoreio? 14 anos total. 14 anos de pastoreio e como pastor presidente, 9 anos. Não é isso? Eu me deparei com algo que eu nunca tinha visto na vida. E olha que eu já vi muita coisa estranha, diferente como pastor. Mas chegou para mim a seguinte pergunta. Pastor, domingo vai ter culto, vai ter o Jogo do Brasil, e o senhor vai mudar o horário do culto? Irmão, eu nunca pensei que eu ia ouvir essa pergunta, né? Graças a Deus, eu me orgulho muito dessa igreja, e eu sempre digo para os meus colegas pastores, que eu pastorei uma igreja muito madura. Porque, graças a Deus, foram poucas pessoas que, já me conhecendo, tiveram essa coragem de fazer essa pergunta. Porque geralmente não se fazem essa pergunta para mim, porque já sabem como eu sou, como eu procedo. Então tem algumas perguntas que não fazem para mim. A minha vontade na carne era de dar uma boa lição de moral na pessoa que me perguntou. Mas, como eu ando no Espírito e a Bíblia me convida como pastor a ser um inimigo de contendas, manso, aí eu disse calmamente, com um sorriso, disse, não, irmão, nós não vamos mudar o horário do culto. E eu fiquei reflexivo com essa pergunta, né? Pensando, rapaz, como é que pode? Será que tem pastor que vai mudar o horário do culto? Eu acho que não. E aí no dia seguinte eu estava abrindo o meu Instagram, isso era uma semana antes do jogo, você vê que os crentes já vão maquinando, né? A Bíblia fala sobre que Deus,
ele se aborrece de um coração que vive maquinando pensamentos viciosos, né? Então você já vê o crente espertinho, já vai maquinando as coisas uma semana antes. E eu no auge da minha inocência, abrindo o meu Instagram, rolando lá meu feed, eu vi um pastor falando assim: olá, queridos, eu tenho uma boa notícia para dar para você. Sorrindo, com alegria. Eu, rapaz, que notícia é essa? Aí disse: olha, domingo nós vamos ter o jogo da seleção brasileira. E a notícia é que o horário do culto, por causa do jogo, vai ser mudado. Olha que coisa boa. Então nós não teremos o culto das 18 horas. Nós vamos ter o culto 10 horas da manhã. Para 18 horas a gente está torcendo para o Brasil. Eu disse: não, eu não estou acreditando que eu estou vendo isso não. Mas esse pastor em questão, ele tem alguns posicionamentos um pouco polêmicos. Eu disse: rapaz, é porque o bichinho, ele é imaturo. Infelizmente, que pena, né? Aí continuei rolando, aí um outro pastor: pessoal, eu tenho uma ótima notícia para dar para você. Domingo vai ser jogo do Brasil. Em virtude do jogo do Brasil, o culto que seria às 18 horas, agora vai ser às 10 da manhã. Eu disse: segundo? O que está acontecendo? Passei mais alguns, outros. Gente, tem um comunicado para dar para você. Domingo, o culto, o terceiro. Aí o quarto, o quinto. Eu fui botando a mão na cabeça e disse: meu Deus do céu, o que está acontecendo? E eu fui percebendo que, primeiro, os pastores maiores, né, eles foram colocando, publicando isso. Irmãos, para minha vergonha, minha decepção, eram pastores do Verbo da Vida. E eu vendo os pastores das maiores igrejas, né, postando, e depois em cadeia os pastores das igrejas menores. Eu disse: não, eu não estou vendo isso não está acontecendo não. E eu fui contando, eu contei por volta de 20 a 25 igrejas com os pastores anunciando a mudança. Aquilo foi uma profunda ferida no meu coração, que eu sangrei muito com aquilo. E eu vi homens que são referências para mim, trazendo essa mudança no culto. E eu fiquei muito reflexivo com aquilo. Eu fiquei muito pensativo com aquilo. E eu fiquei me questionando sobre algumas coisas. E até por um momento eu pensei: será que sou eu que estou errado? Será que sou eu que estou errado em discordar que o culto do Senhor, o momento em que a igreja se reúne, naquele grande ajuntamento, para juntos adorarem a Deus, reconhecerem o seu poder, a sua divindade, o seu amor, para juntos expressarem o seu louvor, a sua adoração a Ele. E esse culto, esse momento solene, que exige profundo temor, gratidão, honra, ele ser substituído pelo Vini Júnior. E a minha grande pergunta foi: quando eu estou com um problema, é ao Vini Júnior que eu recorro? Quando eu estou com alguma dificuldade, quando eu estou passando por algum problema, é o Neymar, o menino Ney, quem me socorre? É o Paquetá quem supre cada uma das minhas necessidades, segundo a riqueza em glória dele? É o Gabriel Magalhães que me protege, que cuida de mim? Ou será o Alisson, no auge da sua beleza, que é a minha torre forte, o meu lugar seguro? Será o Ancelotti o motivo da minha adoração? Eu fiquei questionando, irmão, sobre essas coisas, porque se a gente coloca a seleção brasileira como algo que é mais importante do que o culto, a ponto da gente mudar o horário do culto por causa da seleção brasileira, irmãos, nós não entendemos Marcos 8,35. Jesus está falando sobre se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la. Esse salvar a sua vida está falando sobre você viver segundo a sua vontade. Porque ele está dizendo quem quiser. O quiser está falando sobre você querer, sobre as suas vontades.
E quem quiser salvar a sua vida, quem quiser ter acesso a tudo aquilo que realiza você e a sua carne, vai perder. Mas ele diz, quem perder, agora ele tira o quiser, não tem mais o querer. Veja, as vontades não estão mais envolvidas. Ele está dizendo agora quem faz, quem perde a vida por causa de mim e do evangelho, aí sim vai salvar. Esse talvez seja um dos momentos mais sombrios da história da igreja. E eu sei que alguns estão pensando assim, pastor, mas foi só uma mudança de culto. Eu vi muitos pastores, homens de Deus, irmãos, falando sobre isso e argumentando, se cercando de argumentos e de malabarismos teológicos para justificar a mudança do horário do culto, dizendo, olha, é só uma mudança técnica, administrativa do horário do culto. Não, irmão. Não se trata só de uma mudança de horário de culto, mas se trata de valores, se trata de intenções, motivações, se trata de posicionamento. Se trata de reconhecermos e localizarmos qual é a prioridade nas nossas vidas. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Quando a gente quer alguma coisa que é errada, mas a gente quer, mesmo sabendo que aquilo é errado, a gente se cerca de argumentos. Às vezes usamos até a Bíblia para justificar os nossos erros. E eu vi pastores e irmãos dizendo, não, a gente está mudando por causa do horário do culto, no horário do jogo, a cidade fica perigosa. Não tem Uber, os marginais na rua. Aí eu perguntei, uai, mas esse jogo é no Brasil ou é lá nos Estados Unidos? Porque lá nos Estados Unidos, no México, no Canadá, é que eles têm que ter a preocupação com a logística e a estrutura da cidade por causa do evento que eles estão sediando. Mas é aqui no Brasil. O que tem a ver a violência? Agora pronto, os bandidos vão para a rua porque é o dia do jogo do Brasil. Os bandidos estão assistindo o jogo também, irmão. Não, é por causa do Uber. Sim. Se não tem Uber, pega carona com alguém. Mas é engraçado, é verdade. Não tem Uber para ir para a igreja, mas tem Uber para ir para a casa de alguém assistir o jogo. Irmãos, qual tem sido a nossa prioridade? E aí a gente canta aqui com uma cara de madeira. Eu não te troco por nada, não há espaço para mais nada. A minha vida nananara em ti. Não é assim? Eu não te troco por nada. Só pelo Vini Júnior. Só pelo menino Ney. Irmão, você está falando com alguém que gosta muito de futebol. Eu sou um profundo admirador de futebol, entendo muito de futebol, entendo tanto que eu torço para o melhor time do Brasil. Eu sei que alguns têm inveja, mas eu entendo de futebol. Por isso eu escolhi o maior campeão do Brasil, o melhor time do Brasil, para torcer e torço com muito amor, muita paixão. Mas o Palmeiras não é a minha prioridade. Você pensava que era qual time? Aleluia. A solidariedade aos irmãos são paulinos, vascaínos. Aos flamenguistas eu nem falo. Vocês sabem que tem. Vocês sabem que 51 foi o Mundial do Palmeiras. Mas isso é um tema para uma outra mensagem. Quando eu falar sobre inveja, aí eu vou tocar nesse assunto. Mas voltando para o tema. Onde é que eu estava mesmo? A minha prioridade não é o Palmeiras, minha prioridade é Deus, irmãos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma.
Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque ele está comigo. O cajado dele, o bordão dele me consolam. Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa dele para todo sempre. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu confio nele de todo o meu coração e não me estribo no meu próprio entendimento. Eu vivo por ele e para ele, a minha vida é dele, irmãos. Não há nada que vá me fazer faltar um culto. Pastor, mas é só um culto. Não, não é só um culto, irmão. É o meu coração. Aleluia. Enquanto a gente estiver pensando que é só um culto, é só um horário de culto, nós estamos cada vez mais nos distanciando e nos desviando do caminho. Veja, a igreja, ela nunca parou e nunca mudou o horário de culto, mesmo diante de perseguição por parte dos imperadores romanos. Naquele tempo, os cultos eram feitos de madrugada, justamente para não levantar suspeita, para que eles não fossem pegos, presos. Mas o horário do culto não mudava. Ora, se diante de uma perseguição onde a sua vida está em risco, e ainda assim você está ali adorando ao Senhor, junto, em comunhão, amando a Deus, servindo a Ele, por que, irmão, um jogo de futebol vai mudar isso? Olha como isso tem sido nocivo. E veja, a minha crítica não é a você, a minha crítica são aos meus colegas pastores, que até agora estou sangrando, meu peito está sangrando por eles. E eu orei por eles, eu tive compaixão deles, porque eu vi que eles estão perdidos, e tive mais compaixão ainda das ovelhas que eles pastoreiam. Porque as ovelhas não são deles, como vocês não são minhas ovelhas. Alguns dizem com carinho, com amor, e eu acho muito bonito isso. Eu encaro como uma expressão de honra, diz assim, o Senhor é o meu pastor. E está tudo bem, eu não vou criticar você, mas de fato, biblicamente, vocês não são minhas ovelhas. Eu não sou o pastor de vocês. Mas eu estou aqui cuidando como um pastor, cuidador do rebanho de Deus. Ele é o nosso pastor, ele é o nosso supremo pastor. Então eu vou prestar contas com ele. Mateus capítulo 6, verso 33, diz assim, buscai em primeiro lugar. Diga, buscai em primeiro lugar. Não é em segundo lugar, é em primeiro lugar. Irmãos, nós estamos nos esquecendo de textos valiosos como esses. Nós estamos invalidando a palavra. Que tipo de evangelho é esse que nós estamos vivendo? Que tipo de crente estamos sendo? Onde a gente bate palma quando um pastor muda o horário do culto. Veja, minha crítica não é a você. Domingo passado, né? Aconteceu uma experiência linda aqui, coisa linda, irmão, eu me emocionei. O culto de domingo de manhã estava lotado. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu fiquei assim, apaixonado. Em compensação, de domingo à noite, foi o culto que deu menos gente na história. Acho que nem na pandemia tinha dado tanto pouca gente. Mas eu baixei um decreto entre os líderes de departamento. Eu disse, olha, nós não vamos mudar o horário de culto. E falem para os liderados de vocês que eu quero, quem vier, que esteja sorrindo. Se for para vir chorando, chateado, ou ficar com o celular olhando o jogo, pede para ficar em casa, e ele não vai ser julgado, não vai ser condenado, eu não vou criticar, não vai ser disciplinado, está tudo bem. Mas eu quero que quem venha, venha amando ao Senhor, venha entendendo o que está acontecendo. Existem situações, irmãos, que a gente precisa ofertar ao Senhor. E a nossa oferta, às vezes, não é com dinheiro. E vir para o culto querendo assistir o jogo, não deixa de ser uma oferta a Deus. Não deve ser uma oferta de sacrifício. Estou sacrificando. Não, não é sacrifício. Deve ser uma oferta de honra, de amor, de gratidão a Deus. A gente vive tempos tão difíceis que essa, como eu disse, é a minha 7ª Copa e as outras 6 Copas anteriores. Eu me lembro que algumas vezes caía o jogo do Brasil
no horário do culto. E eu me lembro que eu lamentava, a gente olhava, eu e meus companheiros, colegas, pessoas que estavam servindo no departamento, às vezes o pessoal do louvor, ou com os jovens, né, onde a gente servia, e a gente dizia, eita, tu soube o que foi? O jogo do Brasil caiu no horário do culto. A gente, oh meu Deus, não acredito, misericórdia. E a gente lamentava, irmão, lamentava, e ficava, é mesmo, tu olhou certo, eu olhei, cara, não acredito. Aí por que a gente lamentava? Porque a gente não ia assistir o jogo. O lamento da gente era porque a gente não ia assistir o jogo. Mas hoje o negócio se inverteu. O pessoal lamenta porque não vai assistir o culto. Não se tinha, irmão, essa ideia de falar com o pastor para saber se o pastor ia mudar o horário do culto para poder o pessoal assistir o jogo. Que tipo de evangelho é esse? O que a igreja está se transformando? Evangelho não é um convite para o equilíbrio. Tem muita gente que diz assim, evangelho é equilíbrio. Quem foi que disse? Não existe essa palavra equilíbrio no Novo Testamento. Você sabia disso? Evangelho é radicalismo. É sim, sim, não, não. Quem inventou esse negócio de equilíbrio foi o diabo. O meio termo. O próprio Jesus condena isso. Ele disse, olha, ou você é quente, ou você é frio. Porque se você for morno, eu vomito. O que tem de crente morno hoje? Não está escrito no mapa. Mas graças a Deus que não aqui nessa igreja. Essa igreja aqui ou é quente, ou é quente também. Não tem frio aqui, ou tem? Aleluia. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Temos buscado, irmãos, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E eu fiquei com misericórdia das ovelhas desses pastores, porque são ovelhas de Deus, é o rebanho de Deus. O pastor está aqui como quem presta contas. Veja o que Hebreus 13:17 diz. Obedecei aos vossos guias. Esses guias estão falando sobre líderes, sobre pastores. Sede submissos para com eles, porque velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. Irmãos, eu vou prestar contas pela sua vida. Um dia eu estarei diante de Deus e eu vou prestar contas pela vida de cada um. E sabe de uma coisa? O apóstolo Paulo diz que nós devemos guardar a fé e a boa consciência. E que alguns guardaram a fé, mas por não guardarem a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E eu não quero, irmãos, naufragar na fé, eu quero guardar a minha boa consciência. Eu jamais iria conseguir dormir tendo uma boa consciência, sabendo que eu, como pastor do rebanho de Deus, troquei o culto pelo jogo do Brasil. Se alguém discorda de mim, não tem problema. A questão é que ninguém pode dizer que eu estou errado. Podem discordar de mim, dizer, pastor, eu discordo, mas dizer que eu estou errado não pode não. Porque se alguém disser que eu estou errado, essa pessoa está indo contra a palavra de Deus. Porque essa pessoa está dizendo, não, qualquer coisa pode ser mais importante do que o culto. E eu fiquei num grande paradoxo. E eu fiquei pensando, se eu altero o horário do culto para a gente assistir o jogo do Brasil, e a gente iria assistir o jogo, seria uma bênção, ia até fazer um churrasco. Bênção. Mas depois, ia chegar um irmão para mim e ia falar assim, pastor, o senhor está sabendo da Copa do Mundo de Vôlei? Não, sabendo não. É para estar tendo a Copa do Mundo de Vôlei. E domingo agora, próximo domingo, vai cair o jogo do Brasil, do vôlei, na hora do culto. Aí eu queria ver com o senhor, se o senhor vai mudar, para o senhor avisar aí para o pessoal, para mudar o horário do culto, porque eu não gosto de futebol, mas eu gosto de vôlei. E tem alguns 5 irmãos aí também que vão querer assistir e a gente não queria perder o culto. Eu vou dizer, rapaz, olha aí, Wilson, cara desse, rapaz, tu está brincando comigo? Não, pastor, eu estou brincando não. Cara, olha só, tu quer que eu mude o horário do culto para o jogo de vôlei? Eu disse, pastor, por quê? Se o senhor mudou por causa de futebol, o senhor tem que mudar por causa do vôlei também. Porque senão o senhor está sendo injusto. Seja franco, quantos aqui não gostam de futebol? Levanta a mão bem alto. Não gosta, isso. O que mais? Levanta, fica com a mão levantada.
Não gosto de futebol. Pastor, eu não gosto de futebol. Um bando de homem correndo atrás da bola. Pronto, ótimo. Aí chega outro e diz assim, pastor, eu não gosto de futebol nem de vôlei, mas eu gosto de natação. Aí está tendo a Copa do Mundo de natação. Aí eu queria saber se o senhor vai botar para 10 horas também? Irmão, o que é isso? O que está acontecendo? Claro que não. É futebol, nós somos um país do futebol. O futebol é uma coisa, é uma manifestação cultural. Pastor, isso aí é natação-fobia. O senhor vai ter que mudar sim. Porque se o senhor fez para um, tem que fazer para outro. O mesmo que bate em Chico, bate em Francisco. E sabe de uma coisa, irmão? Se eu sou um homem justo, íntegro, eu vou precisar ceder. Então você imagina, depois de um tempo, aí chega um outro, pastor, eu gosto de futebol americano. Aí o outro, eu gosto de rugby. O outro, eu gosto de golfe. O outro, eu gosto de tênis. Eu teria o dever moral, a obrigação de alterar o culto todo domingo para atender o desejo de cada um dos irmãos aqui que estão aqui. Aí o outro, pastor, eu gosto de sinuca, eu gosto de peteca, eu gosto de bolinha de gude, vai ter a Copa do Mundo de bolinha de gude. Aqui chama como? Bila? Peteca? Não é assim? Irmão, qualquer coisa vai virar precedente para a gente mudar o horário de culto. Ah, pastor, mas o senhor está falando de horário de culto. O que isso tem a ver comigo? Muitos de nós, irmãos, não temos o poder de mudar o horário do culto. Quem tem isso é o pastor. Ele tem o governo da igreja. Mas muitos de nós batemos palma, aplaudimos ou achamos normal. Ei, a gente não pode achar normal, não. Está errado. Pastor, mas todo mundo está fazendo, todas as igrejas, as mega igrejas, as médias igrejas, as pequenas igrejas. Irmão, a gente não é qualquer igreja, não. Mas até no verbo da vida, irmão, a gente não é qualquer igreja, não. E pode ser que eu tenha retaliação, acredito que não. Mas se tiver, irmão, não tem problema nenhum. Mas ninguém pode dizer que eu estou errado por exigir ou por ter a expectativa de que um crente, no dia do culto, na hora do culto, esteja cultuando a Deus. Podem discordar de mim, mas não podem dizer que estou errado. Você está aqui, querido? E que coisa boa o Haaland fez com o Brasil. Eu achei muito bem feito. Eu acho que até que eu vou entrar em contato com os empresários do Haaland, vou chamar ele para dar uma palavra aqui. Que lição boa que o Haaland fez. Que coisa boa. Eu achei bom demais, irmão. Achei bom demais. Torço para o Brasil, viu? Não sou desses, não, que torce para a Argentina. Não tem nenhum aqui que torce para a Argentina, não, né? Para excomungar da igreja, não. É brincadeira. Calma. Tá tudo bem, a gente entende sua imaturidade. Pode torcer para a Argentina. Ah, meu Deus do céu. Não se trata de uma mudança de horário de culto. Mas isso fala muito mais do que você imagina. A mudança do horário de culto, a nossa conivência com isso, a gente achar que isso é normal, que isso é só uma mudança administrativa, que está tudo bem. Qual o problema? Isso tem todo o problema, mano. Porque isso está falando sobre as nossas motivações, as nossas intenções. Existe uma mensagem que a gente passa no mundo espiritual. A gente está dizendo para o diabo, olha, qualquer coisa é mais importante do que o culto. Qualquer coisa é mais importante do que Deus. Não, pastor, o senhor está exagerando. Deus é prioridade na minha vida. É só um culto, é só um dia de culto. Irmão, um dia de culto faz toda a diferença. Não é só um dia de culto, é Deus. Deus está no culto, o culto é para Ele. Não se separa o culto de Deus, não se separa a igreja de Deus. Que tipo de evangelho é esse que estamos vivendo?
Estamos apreciando, estamos valorizando o mundo entrando dentro da igreja. E veja, eu não estou aqui trazendo um discurso legalista e nem religioso. Se tem alguém que combate com unhas e dentes a religiosidade, esse alguém sou eu. Na história da igreja houve um personagem, um pastor, um bispo, chamado Eusébio de Cesareia. Ele viveu no século V e ele foi um grande homem de Deus e trouxe muitas contribuições para a história da igreja, incluindo vários relatos, várias mensagens que ele deixou para nós. Ele é considerado o pai da história da igreja. E Eusébio, ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia que Jesus, ele se adequa à cultura. E esse, irmãos, infelizmente, é um pensamento que tem chegado até nós nos dias de hoje. Que Jesus, ele se amolda à cultura. Jesus se adequa à cultura. Então a gente pode sim levantar discursos onde a gente diz, não tem problema o homossexualismo. Jesus aceita tudo. Pode tudo. Porque Jesus, afinal de contas, ele se adequa à cultura. A gente precisa fazer uma repaginação da Bíblia. Os textos da Bíblia é para aquele tempo, é para aquela cultura. Hoje mudou, então a gente precisa atualizar a Bíblia. Essa é a visão de Eusébio de Cesareia. Hoje nós vemos as igrejas inclusivas, que os pastores ficam pegando versículos bíblicos e trazendo uma série de malabarismos teológicos para justificar as práticas do homossexualismo e dizer que isso é bíblico e que não tem problema e que você pode cultuar a Deus, ser igreja, nascer de novo e continuar sendo homossexual, que isso não é pecado. É exatamente o que está acontecendo hoje. O jogo de futebol é uma manifestação cultural, então Jesus aceita a cultura, não tem problema a gente trazer a cultura do Brasil, do mundo, para a igreja e a gente mudar o horário. Olha como um abismo vai chamando outro abismo. Um abismo vai chamando um outro abismo. Mas houve um homem, no século IV, chamado Tertuliano de Cartago. E esse homem é um homem que eu tenho um profundo respeito e admiração por ele na história da igreja. Ele era o bispo da cidade de Cartago. E ele se posicionou dizendo, que comunhão tem Atenas com Jerusalém? Combatendo a doutrina que existia na época, onde a filosofia estava se impregnando nos ensinos bíblicos. A doutrina bíblica estava sendo contaminada pelos ensinos de Aristóteles, Platão, Sócrates. E ele dizendo, não, Cristo é contra a cultura. Um amém, muito obrigado por essa pessoa. Cristo é contra a cultura. E qual grupo você vai ficar? Com Eusébio de Cesareia ou com Tertuliano de Cartago? Porque eu quero dizer para você, irmãos, que a gente precisa mesmo ser uma resistência. A gente precisa ser crentes de verdade. Que tipo de evangelho é esse que nós estamos vivendo? O que a gente mais vê hoje é crente que compra e não paga, crente que promete e não cumpre, crente com casamento desestruturado. O que temos visto, irmão, de crente se divorciando, se separando. Irmão, pelo amor de Deus. Nós somos crentes, nós vivemos a palavra, temos valores, temos princípios. Aleluia. Então não se trata de uma mudança de horário de culto. Se trata da nossa essência, de quem nós somos. Se trata de sermos crentes de verdade, se trata de renovarmos a nossa mente, se trata de entendermos, irmãos, que nós já somos uma nova criatura. As coisas antigas se passaram, tudo se fez novo. Não é porque todo mundo faz, a igreja tal faz, o pastor tal faz, que a gente vai fazer. A gente não é todo mundo não, irmão. Eu prefiro ser taxado como religioso e radical do que ser leviano. Eu prefiro que alguém diga, rapaz, o pastor lá é bem radical, né? Eu prefiro que digam isso de mim, façam esse comentário.
do que dizerem, rapaz, o pastor lá é todo liberal, né? Pode tudo. Eu prefiro que digam, rapaz, o verbo da vida lá é a igreja mesmo que é, o negócio lá é, o nó é mais forte, né? Mais apertado. O caldo lá é mais grosso. Do que digam, rapaz, essa igreja verbo da vida lá pode tudo, né? Eu prefiro esse comentário. É por isso que talvez a gente não tenha uma mega igreja. Porque o nosso discurso da revelação da palavra é um discurso mais forte. A gente aqui prega sobre integridade, caráter. Agora tem outras igrejas aí que estão lotadas, porque pode tudo. A palavra do pastor é uma palavra mais light, mais tranquila, né? Aqui não, irmão. Aqui é sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Aqui nós cremos em transformação. Aqui nós cremos em mudança. Você pode até chegar aqui, mau caráter, complicado, né? Problemático, barraqueiro, cheio de escândalo, torcendo para o Flamengo, todo tipo de coisa ruim, usando droga. Mas você vai se converter, você vai sair daqui diferente, você vai mudar, nós queremos transformação de vida. Aleluia. A proposta do Evangelho é amadurecermos como crentes. É amadurecer, é crescer, é avançar, é de glória em glória, é de fé em fé. A luz da aurora, a vereda do justo, o caminho do justo, a jornada do justo, é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Não é para retroceder, irmão. Nós não somos daqueles que retrocedem. Mas tem crente que fica 10 anos na igreja e não amadurece, é um meninão, bobalhão. 10 anos na igreja, já fez o rema e ainda é fazendo barraco em casa. Mulher briguenta, confusenta, grita com o marido, desrespeita o marido. O marido bobão, não sabe tomar decisão. É engraçado, casais que estão em crise, que estão com problema, prestes a se separar, não vêm para o bodas. Não vem para o bodas. A primeira pergunta que eu faço, pastor, estamos em crise. Ei, vem cá, qual foi a última vez que vocês vieram para o bodas? Bodas? O que é bodas? O nosso departamento de casais aqui na igreja. É o homem que é um bobão, quebrado, em todos os aspectos, financeiramente, moralmente, mentalmente, até fisicamente. Aí a mulher vem se queixar. Eu disse, ele já veio para o Homens na Caverna? Não. Não, pastor, é porque sábado é o nosso dia. Eu disse, sim, não tem problema se é o dia de vocês, não. Mas no sábado, que tem o Homens da Caverna, é para ele estar aqui. E quando tem churrasco dos homens? Não, pastor, porque aí é o dia que eu quero ficar com ele. Aí pronto, então está explicado. Porque no Homens da Caverna ele aprende a ser homem de verdade. Aí depois fica reclamando, ele não troca uma lâmpada, ele não faz isso, ele não sabe fazer isso aqui, ele não sabe fazer aquilo outro, não é carinhoso, não tem dinheiro, quebrado. Mas aqui a gente ensina. Mas a mulher, ao invés de ajudar, atrapalha. É um aconselhamento pastoral, né? Então eu tenho permissão para falar. Aleluia. Então, pastor, a mensagem hoje é sobre o dia do jogo do Brasil, é? Não, não é. Não é. A mensagem hoje é sobre prioridade. Qual tem sido a prioridade na minha vida? Deus tem sido o primeiro lugar na sua vida ou é a sua profissão? Deus tem sido o primeiro lugar na sua vida ou é o seu filho? Ou é o seu marido, seu casamento? Porque, irmão, casamento é prioridade? Claro que é. Profissão é prioridade? Claro que é. Mas Deus é a prioridade número 1. Deus não é uma prioridade, Deus é a prioridade. E eu vejo muita gente com casamento desestruturado. Eu vejo muita gente falida financeiramente. Eu vejo muita gente desestabilizado emocionalmente. Eu vejo muita gente com problemas terríveis. Mas que quando a gente vai perguntar, como é que está a sua vida de oração? Pastor. Parece a Chiquinha, né, do Chaves.
Como é que está a sua vida de meditação na palavra? Como é que está o seu congregar? Veja, irmãos, essas faculdades espirituais, orar, meditar na palavra, congregar, é isso que vai fazer a diferença na nossa vida e vai demonstrar a nossa prioridade, que Deus está sendo a prioridade da nossa vida. Quando a gente fala sobre ter uma vida de oração, isso não é algo que eu estou falando ou trazendo você para o lado religioso, mas é porque a Bíblia, Deus nos ensina isso. Filipenses capítulo 4 diz: não andeis ansiosos com coisa alguma. O que é a ansiedade? Um transtorno mental, emocional, psicológico. É um transtorno. Ele diz: não andeis ansiosos com coisa alguma, mas torna conhecido diante de Deus as vossas petições por meio da oração, súplica e ações de graça. E ele diz: e a paz que excede todo entendimento vai guardar a sua alma. O remédio não é uma ajuda psicológica, um psiquiatra, uma medicação, uma terapia. A solução que Deus traz é a oração. Se nós tivéssemos Deus como prioridade, irmãos, a gente não buscaria primeiro a ajuda médica, a gente buscaria primeiro a Deus. E eu não estou dizendo que a ajuda médica não é necessária, que um psiquiatra, que a terapia não é necessária, são ferramentas. Mas o que eu quero dizer é que se tivermos Deus como prioridade, a gente vai buscar primeiro a Deus. 4 améns. Que benção. O avivamento no país de Gales, em 1902, talvez um dos maiores avivamentos da história da humanidade. 80% da população de um país se converteu. Os prostíbulos fecharam porque as prostitutas se converteram. O avivamento foi tão poderoso que os policiais, eles simplesmente se demitiam, porque não tinha mais crime, não tinha mais bandido para eles procurarem. Conta-se os relatos que as igrejas não cabiam mais, a quantidade de pessoas, tiveram que construir igrejas de maneira emergencial, tiveram que triplicar o número de cultos para comportar o número de pessoas que se convertiam aos montes num período de 9 meses. Os políticos se converteram, os governadores se converteram, todos os governantes, empresários, dos mais importantes aos menos importantes, todos se converteram. E um detalhe muito interessante é que tinha a recém-liga inglesa de futebol, tinha acabado de ser criada. E os jogadores começaram a se converter aos montes, as comissões técnicas, todo mundo se converteu. E eles simplesmente se negaram a jogar no domingo, no dia do culto. E a Liga Galesa precisou ser suspensa por meses para eles pensarem numa solução para mudar o horário do culto. Mas os jogadores não abriram mão. Aleluia. Em 1966, nós tivemos a Copa de 66 lá na Inglaterra. Alguém viu a Copa de 66 na Inglaterra? Tem alguém? Tudo novinho, né? Glória a Deus. Mas a Copa de 66 na Inglaterra, ela foi marcada por algo inusitado. Não tinha jogo da Copa no domingo. Pode pesquisar aí depois. Não tinha jogo no domingo. Sabe por quê? Porque a Inglaterra é um país essencialmente protestante. E os governantes entendem que domingo é o dia do Senhor. E isso está na Constituição do país. Então, no domingo, não tinha jogo, tinha culto. Mas nós, no Brasil, a gente prefere esse jeito mesmo, né? Não, falta o culto mesmo para ir para o jogo. Não, irmão. O meu coração é do Senhor. Nem deve passar pela minha mente eu faltar um culto para assistir um jogo. É por isso que eu digo, foi muito bem feito o que o Haaland fez. Acho que o Haaland foi usado por Deus. O Haaland foi anjo vingador. Juízo veio. E também foi Deus poupando, né? Porque se a gente pega a França, a gente ia levar outro 7-1. Foi Deus nos poupando, graças a Deus. Para encerrar, eu quero trazer uma lembrança. 3 países
que também estão na Copa do Mundo, ou melhor, estavam na Copa do Mundo, países de maioria muçulmana, países esses que têm o maior índice de perseguição contra cristãos no mundo. E os países são Argélia, Irã e Arábia Saudita. Pelo amor de Deus, né? Ninguém torceu para Argélia, Irã e Arábia Saudita, né? Não torçam para países de maioria muçulmana. Os muçulmanos, eles perseguem, irmãos, torturam, estupram e matam os nossos irmãos que estão lá. E existe um grande avivamento nesses países, mas é uma igreja secreta. Eles se reúnem em cavernas, em apartamentos, reuniões secretas. Muitos dos cultos lá, eles ligam a TV em dia de jogo, eles aumentam o volume no máximo, e para que os vizinhos pensem que eles estão assistindo o jogo, e na verdade eles estão ali orando, meditando na palavra, bem baixinho, tendo o culto. Eles não podem evangelizar, as pessoas vão se convertendo muitas vezes por sonho, ou membros da família de confiança. Mas ainda assim a igreja tem crescido. E os pastores lá, na Argélia, no Irã, na Arábia Saudita, mesmo sabendo que os países deles estão na Copa, eles não podem ter esse pensamento de que, vai ter jogo da Argélia hoje, vai ser no horário do culto, vou mudar o horário do culto para a gente poder assistir o jogo. Não. O pensamento deles é, será que hoje eu vou conseguir terminar o culto sem a polícia invadir e levar todo mundo preso para sermos torturados, estuprados e mortos? Será que as crianças vão conseguir concluir a lição delas no culto, sem que a polícia chegue e leve todo mundo? Então, o pensamento do pastor nesses países não é se ele vai mudar o horário do culto para poder assistir o jogo, mas é saber se ele vai conseguir concluir a mensagem no culto. Ele não pensa em mudar o dia de culto. Como eu vi um pastor no meu feed, dizendo, bem sério, dizendo, irmãos, tenho um recado para dar para vocês. Vocês sabem que domingo é dia de culto, né? E vai ter o jogo do Brasil. Aí, meu Deus do céu, graças a Deus. Olha aí, um pastor que vai representar, né? Depois de 20 a 25 pastores que eu tinha visto, mudando o horário do culto, eu falei, cara, há um agora. Vai, fala. Aí ele disse assim, eu fui orar, alguns irmãos me perguntaram se ia mudar, eu fui orar, pedi direção ao Espírito Santo, porque a gente precisa, para tomar uma decisão, ser guiado pelo Espírito, né? Aí eu disse, meu Deus do céu, rapaz, que coisa boa, vai, continua, vai. Aí ele disse assim, então, o Espírito Santo falou comigo, e diante disso, bem sério, diante disso, nós não vamos mudar o horário do culto. Aí eu, meu Deus, glória a Deus, ele me representa. Aí disse, nós vamos mudar o dia, vai ser sábado. Eu admirava esse cara, ainda admiro, né? Mas caiu um pouquinho a admiração. Os pastores nesses países, eles não podem se dar o luxo de mudar a programação por causa disso. Então que a gente reflita sobre isso. Pastor, mas aqui é Brasil, estou nem aí. É mesmo. Eu digo, esses irmãos que estão sofrendo lá, eles estão prontos a não somente viver por Cristo, mas também a morrer por Ele. Milhares de irmãos nossos morrem todos os dias, decapitados em pelotão de fuzilamento, esquartejados vivos, alguns são enterrados vivos. E sabe qual é o crime deles? Ter Deus como prioridade. E nós estamos aqui, irmãos, levianos. Qualquer coisinha é motivo para a gente sair da igreja. Estou chateado com fulano, vou mudar de igreja. Lá eles não podem se dar o luxo de mudar de igreja. Lá eles não podem se dar o luxo de mudar de pastor. É quem eles têm lá. E crer que o pastor lá seja maduro.
a gente precisa rever algumas coisas. A gente precisa refletir mais sobre como anda o nosso evangelho. Salmo 37, 4 diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Muita gente lê esse texto e pensa: eu preciso me tornar agradável a Deus. Muita gente, quando lê esse texto, diz assim: ó, eu tenho que agradar a Deus, eu tenho que fazer coisas que vão agradar a Deus. Mas eu quero dizer para você que o texto não fala sobre isso. Porque na justificação, Jesus, quando pagou o preço na cruz por mim e por você, Ele nos fez agradáveis a Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Então você já é agradável a Deus. Não há nada que você venha fazer hoje que vá fazer de você mais agradável a Deus do que o que você já é. Você é reino, sacerdote, filho de Deus. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você já é agradável a Deus. Deus, quando olha para você, Ele tem prazer em você. Ainda que você faça algumas coisas erradas de vez em quando, mas você já é agradável a Deus. Não por você, não é o seu mérito, mas pelo que Cristo fez na cruz. Então é nele nós fomos feitos a justiça de Deus. Então o texto não está falando sobre sermos agradáveis a Deus, mas a palavra, essa palavra agrada-te, que foi traduzida para nós como agrada-te, no original em que esse texto foi escrito, a língua original, o hebraico, é a palavra anag. Então agrada-te é anag. Anag, a palavra original no hebraico, significa ter um prazer requintado, estar feliz com, divertir-se com. A palavra nag, na realidade, significa exatamente o contrário do que muitos de nós pensamos ao ler esse texto. A palavra nag está falando, olha, torna Deus agradável a você, e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Tenha prazer em Deus. Divirta-se com Deus. Uau! Onde está o seu prazer? Em Deus ou no Vini Júnior? Você se diverte mais com Deus ou com o menino Ney? Tenha o seu prazer em Deus. Irmão, Deus precisa ser o seu prazer. Quando falamos em prioridade, não estamos falando necessariamente em responsabilidade, mas estamos falando em prazer. Ele é a minha prioridade. É a minha responsabilidade? É. Eu preciso temer a Deus? Claro que sim. Mas acima de tudo, o meu prazer está nele. E às vezes a gente está vivendo o evangelho da boca para fora. Mas aquilo que a gente canta para Deus, se a gente canta que Ele é o meu prazer, se a gente canta que o nosso prazer está nele, a gente precisa viver isso. Precisa realmente isso ser uma verdade, uma realidade nas nossas vidas. Deus precisa ser o nosso prazer. E quando Deus for o seu prazer, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Qual tem sido a sua prioridade? Sua prioridade é Deus? Quando tem um culto, quando tem uma conferência, quando tem um congresso, quando tem uma escala, quando tem um evangelismo, quando tem uma visita para fazer. Qual é a tua prioridade, irmão? Vamos levar o evangelho a sério, vamos ser crentes de verdade, vamos viver com temor, vamos viver com honra, com intensidade para Deus. Para de ser um crente meia boca, para de ser um crente, sabe, que só vem no domingo para a igreja. Começa a ir para o VC, começa a vir nas quintas-feiras, começa a estar mais envolvido, começa a pegar as causas da igreja. Nós temos os alvos ali da igreja. Você já pegou, você já viu algum alvo? Você já orou por algum alvo daquele? Você já contribuiu, você já perguntou, o que eu posso fazer para que um alvo daquele seja alcançado? Você já perguntou quanto é algum alvo que seja financeiro para você ter a responsabilidade? Porque você é a igreja. 2 améns. O projeto Farol, você está envolvido com esse projeto.
os projetos da igreja. Aleluia, estamos num aconselhamento pastoral, amém, irmão? Graças a Deus. Eu quero motivar você nessa noite a partir para essa compreensão, a ter essa consciência. Precisamos ser conscientes, irmãos, daquilo que nós carregamos, do que estamos fazendo aqui. David Yoon Cho, pastor da maior igreja do mundo, ele já partiu para o Senhor. Um grande avivalista, um grande homem de Deus. Ele disse certa vez, quando Deus ocupa o primeiro lugar em nossa vida, todas as outras áreas encontram seu devido lugar. Tem muito crente com a vida desajustada, porque Deus não está sendo prioridade na vida dele. Quando Deus for prioridade na sua vida, todas as outras coisas vão encontrar o seu devido lugar. Marcos capítulo 12, verso 30 diz assim, Jesus falando, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. De todo o coração. Jesus está citando a passagem de Deuteronômio capítulo 6, verso 5. E ele diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É possível a gente amar a Deus em partes, mas aqui ele está dizendo que é todo. E o que é o coração? O espírito do homem. Está falando sobre todo o nosso espírito está envolvido no nosso amor para com Deus. A igreja não é uma área da sua vida. Deus não é uma área da sua vida. A igreja e Deus é a mesma coisa, irmão. Tem gente que diz assim, não, Deus é uma coisa, a igreja é outra. Quem foi que disse isso? Deus e a igreja é a mesma coisa. Eu não estou falando que você não deve dar tempo para a sua família. Claro que sim, porque Deus também está envolvido na sua família. A sua família é o seu primeiro ministério. Mas a gente não pode colocar as coisas numa balança enganosa. Deus deve ser primeiro lugar na nossa vida. E o nosso amor para com Ele deve ser de todo o nosso coração. Jesus disse que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Está falando sobre o amor a Deus de todo o coração. Depois ele diz, amarás a Deus de toda a tua alma. Falando do nosso intelecto, das nossas emoções. A gente precisa alinhar os nossos pensamentos. Ah, mas não sei o quê, eu sou formado em não sei o quê, então assim, não é bem assim. O que a Bíblia... Irmão, tira esses sofismas, esses pensamentos. E outra, você não é advogado, você não é médico, você não é pintor, você não é pedreiro, você não é professor, você é filho de Deus. E tem uma profissão. E tem gente que é assim, ó, eu sou doutor fulano de tal. Ah, é? Quer dizer que a sua identidade é o título que você carrega? Não, irmão, você não é doutor fulano de tal, não. Você é filho de Deus. Essa é a sua identidade. Você está aqui? Mas é interessante porque o texto original de Deuteronômio 6, verso 5, que Jesus cita aqui, só traz 3 aspectos do amor a Deus. Fala sobre amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas Jesus acrescenta um 4º elemento, que é todo o teu entendimento. Significa que a gente deve amar a Deus entendendo o que está acontecendo. A gente ama a Deus de todo o coração, ama a Deus com toda a nossa alma, as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, mas a gente também ama a Deus com o nosso entendimento, estando consciente do que estamos fazendo. Tem muito crente, irmão, que está aí aleatório, não tem entendimento, não tem conhecimento do que ele está fazendo. Mas nós não somos assim. Nós amamos a Deus, servimos a Ele e temos o entendimento do que estamos fazendo. É por isso que entendemos que mudar o horário do culto é algo errado. E por último ele diz, com toda a tua força, o nosso esforço, o nosso tempo, a nossa dedicação. Vem para a igreja chateado, cansado, com sono, mas a gente vem. Porque a igreja não está relacionada ao nosso humor, às nossas emoções. A gente vive pela fé, irmão. Eu estou cansado, estou triste, estou chateado, estou até com dor de barriga. A igreja tem banheiro. Eu vou para a igreja.
Nada vai me impedir, irmão, de estar no culto, cultuando a Deus. Eu não venho para receber, não. Eu venho para dar. Eu venho para dar um sorriso, para dar amor. Eu venho para dar honra a Deus. Eu venho para cuidar dos meus irmãos. Eu venho para servir a Deus. Eu venho para servir os meus irmãos. Porque Deus é prioridade na minha vida. Aleluia. Então não se trata de horário de culto. Se trata de posicionamento. Se trata de amar a Deus. Se trata de Deus ser a minha prioridade. Você pode ficar de pé. Quero chamar o departamento de música, diaconato. Eu quero fazer um convite muito especial para você que ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Talvez você esteja aqui hoje, foi convidado por alguém. Nós vamos participar da ceia. Talvez você nem sabe o que é a ceia. Mas a ceia é um momento, é uma solenidade feita somente para os filhos. E só é filho quem recebe Jesus como Senhor da sua vida. A Bíblia diz que todos quanto receberam Jesus, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Ser filho é um poder, mas ele é precedido por uma decisão. E essa decisão é você entregar a sua vida a Ele e recebê-lo como Senhor da sua vida. É você fazer com que Ele seja a prioridade número 1 da sua vida. Se você está aqui, ainda não tomou essa decisão, eu quero fazer esse convite para você. Não é algo que é obrigatório, forçado, é algo que deve ser partido do seu coração. É algo que deve ser espontâneo. E se você está aqui e deseja fazer isso, esse é o seu momento. Faz um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém? Todos são crentes, todos salvos, todos nascidos de novo, filhos de Deus. Se você por um acaso ficou com algum tipo de vergonha, receio, você pode me procurar no final ou alguém da nossa equipe e a gente vai orar por você. Mas eu vou pedir para que você não participe da ceia, porque a ceia é uma solenidade. A ceia é algo que é muito sério espiritualmente. E se você tomar sem ter nascido de novo, você corre risco até mesmo de morrer. É para você ver como a ceia é algo sério. Mas se você é filho, já nasceu de novo, faz parte da igreja, do corpo de Cristo, então você deve participar da ceia. A ceia é uma ordenança estabelecida por Jesus para a sua igreja. E hoje falamos sobre prioridade. Deus deve ser a prioridade número 1 da nossa vida. E nada melhor do que num tempo de ceia, de falarmos sobre prioridade. E eu quero que você, à medida que vá recebendo a ceia, que os diáconos vão estar entregando para você, que você reflita sobre a sua prioridade, sobre Deus ser a sua prioridade. Amém? Glória a Deus. Nós vamos render graças pelos elementos, assim como Jesus fez. A Bíblia diz que ele rendeu graças, partiu o pão e serviu aos seus discípulos. Nós vamos fazer da mesma forma, com o entendimento de que a ceia é uma cerimônia, onde nós lembramos de Jesus. O próprio Jesus disse: "Fazei isto em memória de mim." A ceia é um memorial. Então, diante desse memorial, nós vamos partir o pão e render graças. Eu queria convidar você a fazer isso junto comigo. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os elementos da ceia. Aqui está o pão sem fermento, que representa o corpo de Jesus, que sem pecado foi traspassado e moído no nosso lugar. Obrigado, Pai, porque o preço foi pago naquela cruz. E hoje nós temos liberdade, livre acesso. Fomos libertos do pecado. Obrigado porque fazemos parte de uma nova vida e uma nova história. Fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aqui também está o suco de uva, representado pelo sangue de Jesus, que foi vertido, derramado naquela cruz. Como somos gratos e reconhecemos esse sacrifício. E nessa noite nós consagramos esses elementos ao Senhor. Te agradecemos pelo privilégio que temos de participar desse tempo,
da ceia do Senhor. E estamos aqui como família, estamos aqui como corpo de Cristo na terra. Estamos aqui, Pai, expressando a nossa unidade. Obrigado porque nessa igreja não há espaço para divisões, contendas, brigas, partidos. Mas nessa igreja só há espaço para unidade, amor e paz. Entendemos a importância do Teu Evangelho, da Tua Palavra, e queremos praticar a Tua Palavra com tudo que temos, Senhor. Por isso, nessa noite, nós Te damos graças pelo privilégio que temos de participar como família da ceia do Senhor. Te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Os diáconos vão estar servindo você agora. Enquanto isso, nós vamos cantar uma música. Mas eu vou pedir para que você não participe ainda, que você espere até que todos tenham participado, até que todos tenham recebido, e em seguida nós vamos participar juntos como família. Amém? Glória a Deus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. As trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Ao seu lado, a gente precisa aprender a entender o que a gente está cantando. Aí você não vai, unidos, aí tem uns fecha-olhos, iremos cantar. Não, você está cantando seu irmão. Ó, unidos, nós iremos cantar. Aleluia. Olha para o seu irmão. Ei, isso é igreja. Não, não olha para o seu marido não, sua esposa não. É para o outro mesmo. Esse que você não conhece, esse que você nunca viu, ele é teu irmão. E deixa eu dizer uma coisa para você. Diante de Deus, ele... Aí você diz assim, mas ele não é meu irmão biológico. O sangue que une você e esse seu irmão aí do lado é muito maior do que o sangue biológico, porque é o sangue de Jesus. Significa que você deveria considerar ele até mais do que seus irmãos biológicos.
Olha para essa criatura aí. Eu sei que pela fé você vai ter que crer para a beleza dele. Às vezes ele é desafeiçoado. Mas olha para essa criatura linda aí do teu lado e canta: unidos iremos, unidos iremos andar. agora sim. Unidos iremos andar, iremos andar. Unidos iremos andar, iremos andar. Na força do Espírito Santo. Unidos iremos, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar, iremos andar. Unidos iremos andar. Um dia, hoje nós estamos cantando: unidos iremos andar aqui na terra. Mas haverá um dia em que nós estaremos cantando essa música lá no paraíso com o Cordeiro e vamos dizer: unidos iremos andar. Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, no verso 28, o apóstolo Paulo, instruindo a igreja de Corinto acerca da ceia do Senhor, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu vou dar alguns instantes para você, para que você possa fazer esse exame. Não é para você orar nem cantar, é para você se examinar com relação ao corpo de Cristo, com relação à igreja, como você está procedendo, qual o seu entendimento e a sua consciência sobre essas coisas. Eu quero dar alguns instantes para a gente praticar aquilo que a Bíblia nos orienta. Vamos nos examinar. No verso 23 de 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo, ainda instruindo a igreja de Corinto acerca da ceia do Senhor, ele traz a seguinte afirmação: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Com essa consciência de que esse pedaço de pão sem fermento, ele representa exatamente o corpo de Cristo que sem pecado foi moído e traspassado no meu e no seu lugar. Com essa consciência, participa. Verso 25, o apóstolo Paulo continua a sua instrução e ele diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Com essa consciência que neste cálice está um suco de uva que representa o sangue de Jesus, que foi vertido, derramado no meu e no seu lugar. Isso nos faz ter a lembrança daquilo que o profeta Isaías traz como profecia, falando que certamente ele, Jesus,
levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, feridas essas, pelo qual o sangue foi derramado, a Bíblia diz que nós fomos curados e sarados. Com essa consciência de que através do sangue que foi derramado, Ele já levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Você pode tomar posse da sua cura, receber a sua cura ao participar da ceia do Senhor. Então, com essa consciência, em memória dele, participa. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus, depois de tomar a sua ceia com os seus discípulos, eles cantaram uma música. Vamos cantar uma música, amém, irmão? Vamos celebrar. Viverei, não morrerei, o poder da ressurreição é vivo em mim, sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei, com minha voz exaltarei, eu sei que sou curado em nome de Jesus. Eu viverei, viverei, não morrerei, o poder da ressurreição é vivo em mim, sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei, com minha voz exaltarei, eu sei que sou curado em nome de Jesus. Aleluia! Você foi abençoado nesse aconselhamento de hoje? Graças a Deus por essa palavra que nos traz para um prumo, irmãos, que é tão importante para nós. Eu queria, inclusive, aproveitar para você, já estamos chegando no final do nosso culto, mas eu queria aproveitar e fazer essa indicação literária tão especial para você essa noite, da Trombeta ao Trono, do pastor Fábio Henrique. Ao final, inclusive, ele vai estar ali fazendo uma dedicatória para você. Você pode adquirir o livro no balcão aqui, e aí você pode ir até lá, ele vai estar lá no nosso Verbo Shop, fazendo essa dedicatória para você. Amém? Só para reforçar também que o discipulado vai iniciar no dia 3 de agosto, que você já pode, inclusive, fazer também a sua inscrição de forma completamente gratuita, hoje, ao final aí do nosso culto. Tá certo, gente? E esse livro, eu quero dizer a você também que vai te ajudar muito na sua trajetória, um livro de linguagem simples, muito fácil, que vai tornar esse assunto cada vez mais fácil para o seu entendimento. Muitas vezes esse assunto foi visto como algo difícil na nossa caminhada na igreja, mas isso é porque aquilo que você ouviu, ou quem você ouviu, não tinha uma linguagem simples para te trazer a respeito desse conceito, desse assunto que é tão importante para nós, tá bom? Cadê os nossos visitantes? Lembra que eu falei que tinha uma sala especial preparada para você? Lá atrás nós temos uma equipe que está acenando agora mesmo, e eu queria que você fosse até lá. Como eu falei, vai ser algo bem rapidinho. Vai lá, quem trouxe você também pode te acompanhar. Uma salva de palmas bem calorosa aí para os nossos visitantes. Voltem mais vezes, a casa é sua. Quero dizer a você também que lá no nosso Verbo Café tem algo especial que foi preparado para você. Passa lá também, seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém? Uma semana abençoada, próspera, cheia de boas notícias. Em nome de Jesus, deixe o seu telefone ligado. Ele vai tocar certamente com boas notícias chegando. Em nome de Jesus, amamos você. Tenha uma boa noite.